Olá! Hoje eu tô aqui para fazer uma recomendação e o que eu quero recomendar hoje é A Cidade e a Cidade, do China Miéville. Bom, vou falar aqui a sinopse que tá na parte posterior do livro, então vamos lá. Quando o corpo de uma mulher assassinada é encontrado na decadente cidade de Basel, em algum lugar nos confins da Europa, parece apenas mais um caso trivial para o inspetor Theodore Bourlou, do Esquadrão de Crimes Hediondos. À medida que avança a investigação, as evidências começam a apontar para conspirações muito mais estranhas e mortais do que ele poderia supor, levando-o à única metrópole na Terra tão estranha quanto a sua, o Coma. As duas cidades ocupam o mesmo espaço geográfico, mas constituem nações diferentes, monitoradas por um poder secreto conhecido como Brecht. Em ambas as cidades, ignorar a separação, mesmo sem querer, é considerado um delito imperdoável, mais grave do que cometer um assassinato. Então esse daqui é a sinopse desse livro. Esse livro, então, ele se trata de um romance policial, meio que com uma ficção e tal. E nós acompanhamos essa investigação desse assassinato dessa mulher pela visão do inspetor Bourlou. O legal desse livro, já partindo aqui pro que eu achei, não é em si a investigação, porque a investigação ela segue nos modos que qualquer história que envolva romance policial, ela vai. Então você começa a acompanhar e tem as reviravoltas, tal. O que me fez acompanhar até o final essa história do Bourlou é a dinâmica com a qual ela é contada. Por quê? Porque existem duas cidades que ocupam o mesmo espaço geográfico. E isso é muito legal. Por quê? Porque quem é de uma cidade, quem é de Basel, quais são as cidades? São duas cidades, Basel e o Coma. Quem é de Basel, ele não pode ver as pessoas, a arquitetura, não pode conceber a outra cidade. Então, se você é de Basel, você é ensinado desde criança a não ver o Coma. E quem é de o Coma é ensinado a não ver Basel. As duas são federações distintas, elas são cidades distintas, elas possuem sua própria linguagem, elas possuem suas próprias vestimentas, a população é diferente, mas geograficamente elas estão no mesmo local. E é nesse local que desenvolve uma história que poderia ser algo clichê e acaba não sendo. Por quê? Porque existe uma dinâmica muito legal. Primeiramente, o China, ele não te explica muitas coisas no início do livro. Ele não te fala sobre a questão das cidades serem do mesmo espaço geográfico, ele não fala nada, ele já te joga e já começa a falar os termos próprios do local e começa a falar que ele desviou tal estátua, ele desviou algumas coisas e ele não poderia ver. Por quê? Caso você conceba outra cidade, caso você veja algo de outra cidade e não desveja, você vai criar uma brecha. E o que é uma brecha? A brecha é uma organização que controla toda essa questão de ver e desver. Existem as pequenas brechas que não ocorrem em nada e existem as brechas que são grandes e caso você cometa uma brecha, você vai ser levado pela essa organização e ninguém mais sabe o que acontece com você. No início da história, nós somos apresentados a essa investigação que provavelmente é uma prostituta que morreu. Mas, no decorrer da história, tudo muda. Então, aparece uma grande conspiração e é muito legal a forma que é trabalhada essa investigação. Como eu tinha dito anteriormente, agora eu volto a dizer, que é essa dinâmica das cidades. Porque em determinado momento da história, o Bourlou, ele tem que ir para outra cidade. Sem querer dar grandes spoilers aqui, mas mesmo que eu dê spoiler, o legal é você acompanhar toda a descrição, a forma que o China escreve, ela é muito divertida, ela é muito envolvente. Então, mesmo que eu te dê spoiler, eu acho que você não vai perder muita coisa, porque o barato do livro é você acompanhar ele. Em determinado momento da história, o Bourlou com seus subalternos, seus companheiros de investigação, eles descobrem que, na verdade,
o crime pode ter ocorrido em outra cidade. No mesmo local, mas em outra cidade. Então, ele já não tem mais como continuar a investigação, como ser o chefe da investigação. Por quê? Porque saiu da sua cidade, mesmo estando no mesmo local. Então ele tem que ir para outra federação. Isso é muito legal. Outra coisa muito legal desse livro, extrapolando a história, é que ele me fez refletir algumas coisas. Eu quero ler aqui uma passagem bem rápida, não é um spoiler, mas só para mostrar como é legal essa questão. Então vamos lá. Homem de Ukoma e mulher de Bezio, se encontrando no meio do Coppola Hall, retornando aos seus lares para descobrir que vivem brutopicamente ao lado um do outro, passando suas vidas fiéis e sozinhos, acordando na mesma hora, caminhando por ruas cruzadas perto um dos outros como um casal, cada qual em sua cidade, sem nunca fazer uma brecha, sem nunca se tocar, sem nunca dizer uma palavra que atravesse a fronteira. Eu achei essa parte tão tocante, tanto na história, quanto no nosso cotidiano, no nosso real, que não incomodar as pessoas, não dizer às pessoas tudo que nós queremos dizer, fingir o individualismo que nós temos. Então, esse livro me tocou bastante, tanto que comecei a ler o outro livro do China, que é o Estação Perdida, que foi lançado por agora pela editora Boitempo. E ainda estou no começo do Estação Perdido, mas a construção do ambiente que o China faz é muito, muito bom. E essa crítica social que ele faz também é muito boa, porque o China, ele é marxista, professor universitário e tal, então ele consegue te fazer se envolver na história e fazer essa crítica, também fazendo essa crítica social que eu particularmente gosto bastante. Então fica aqui a recomendação do China Miéville, A Cidade e a Cidade.